Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui de novo, professor Paulo, aula de Geografia. Tudo bom? E aí, estudando bastante para o Enem, como é que tá a vida aí? Essa vida de estudante eu sei que não é muito fácil, mas também é prazerosa em alguns momentos, né? Espero que estejam gostando das aulas de Geografia e entendendo os nossos conteúdos e as nossas discussões. Tenho certeza que se você estudar legal, prestar atenção, revisar depois, ler e assistir nossas aulas, você vai muito bem no Enem, vai muito bem em Geografia. Beleza, turma? Vamos começar. E qual que é o tema da aula de hoje? O nosso tema hoje é setores produtivos e industrialização brasileira. Essa aula vamos ter algumas aulas, né, que vão condizer esse assunto, e agora será uma primeira introdução a este tema, correto? Então vamos lá, pessoal. O que seria setores produtivos? Setores produtivos é a área, né, a área nacional, ou são o tipo de produções que temos no nosso território brasileiro, que fazem parte da formação do território brasileiro. Então temos o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor. Isso que iremos discutir aqui, um assunto muito importante, muito fácil, que cabe ali em geografia econômica, geografia agrária também faz parte, geografia urbana. Então os setores produtivos é muito importante a gente compreender um pouquinho deste assunto. E em uma outra parte, vamos abordar o tema da industrialização brasileira, como o Brasil se industrializou, né? Quais foram as principais características. E aqui vamos mais abordar os assuntos relevantes à geografia. Um pouco também será abordado pelo professor Roberto, pelo professor de História, onde ele vai aprofundar ainda mais esse assunto de industrialização e formação industrial. Quero dizer a você, caro amigo, que a questão da industrialização está totalmente ligada em um primeiro momento com a questão econômica, com os ciclos econômicos, né, que já discutimos aqui no Brasil, que foi um dos principais assuntos, um dos principais fatos importantes na construção do território brasileiro, na ocupação do território. Então a industrialização brasileira está ligada a ciclos econômicos, à produção econômica, a toda a questão histórica que em um primeiro momento propôs, né, fez com que fosse possível ocorrer uma industrialização em uma parte e outra parte não, ou mais tarde. Então, na aula de hoje vamos abordar esses assuntos. Maravilha? Beleza? Todo mundo ligado aqui em mim? Vamos começar? Setor primário ou primeiro setor. O que seria o primeiro setor? Antes de discutir aqui, vim aqui para a apresentação, para a telinha. Vamos pensar aqui, primeiro setor é o que vem primeiro. Então pensa, aquilo que é produzido primeiro, aquilo que nasce, aquilo que surge em primeiro, consequentemente, fará parte do primeiro setor, correto? E o que vem primeiro? O que vem primeiro? Essa TV, essa bancada aqui, a câmera, ou a matéria-prima, o ferro, o alumínio extraído lá, né, da natureza, ou a madeira extraída para a construção da madeira, ou indo além um pouco, a produção alimentícia também. Então, tudo isso faz parte do primeiro setor. Então, o primeiro setor é a produção agrícola, é a primeira forma de produção da sociedade, correto? Todo mundo lembra daquela nossa aula introdutória de geografia, onde discutimos como formou-se, como surgiu, né, a primeira forma de integração social, de como a sociedade, né, se relacionava, como que ela produzia. A partir do momento que a sociedade começa a viver de forma organizada, passa a viver de nômades para a forma sedentária, começa a ocorrer as primeiras atividades, e a primeira atividade foi a produção agrícola, lembre? Então, lá na Suméria, os povos, né, que foram os primeiros povos, plantavam, né, e relacionavam a questão agrícola. Então, é aí que surge o primeiro setor, o setor de produção agrícola. E quais são os tipos, né, quais são os tipos de produção que ocorrem nesse primeiro setor? Aqui agora, pessoal, além de eu falar um pouquinho de como vai surgir, né, a produção pecuária ou a produção no primeiro setor, vamos discutir também alguns fatos que envolvem ali a produção e, consequentemente, entraremos um pouquinho ali na geografia agrária, que
em vídeos futuros, né? Que se você já viu ou não viu ainda, vai estar aí disponível para você também abordar esse tema que é muito relevante e muito importante para você que é estudante, para você que quer conhecer um pouco mais da nossa realidade. Sem mais delongas, como que podemos dividir o primeiro setor? Primeiramente, pecuária, então é a produção de animais, né? Produção não, né? Criação de gado, ovelhas, galinhas, suínos. Então, todo tipo de criação animal cai aqui na pecuária. Uma outra forma de produção do primeiro setor é o extrativismo vegetal. E o que seria o extrativismo vegetal? É extrair da terra vegetação, planta, comida. Então, quando eu extraio, planto milho. Quando eu planto milho e depois tiro, eu estou fazendo um extrativismo vegetal. Tá? Então, a pecuária e o extrativismo vegetal são uma das mais importantes formas de produção do primeiro setor brasileiro e de produção econômica do PIB brasileiro. Está aqui uma grande importância, né? Nesse setor, no setor primário. Um outro tipo de extrativismo, a questão do extrativismo mineral. O que seria extrativismo mineral? É retirar, então extrair é eu, retirar, extrair. O que eu extraio? O que eu tiro, né? É tirar mineral da terra. Então no Brasil podemos considerar que temos extração de ferro, extração de alumínio, calcário. Então tudo aquilo de mineral que tiramos da terra ou do mar de algum lugar é um tipo de extrativismo. Tudo bem que também é muito importante para a questão econômica. E um outro tipo de extrativismo é o extrativismo animal. E o que seria o extrativismo animal? Foi a mesma coisa que pecuária. Não é. O que seria extrativismo animal? Por exemplo, a pesca. Eu tiro do mar, né? Eu tiro do rio um peixe, eu estou extraindo o peixe. Então é um extrativismo animal, né? A pesca em rio, em mar, faz com que eu extraia do meio ambiente, extraia da natureza esse animal que forme também uma parte de extração na questão do setor primário. Agora eu vou trazer aqui pra gente um pouco da produção do primeiro setor, o que envolve ali, né? O que é produzido nesse primeiro setor, certo, meu amigo? Tudo beleza? Então vamos lá. Uma questão muito importante, pessoal, que cai em prova, que cai em vestibular, é a questão das commodities. E o que é uma commodity, pessoal? É uma produção em grande escala, tá? Então aqui no Brasil alguns exemplos de commodities, as principais é a soja, o trigo, a cevada, certo? Então commodity é aquilo que eu produzo em grande escala e me gera ganhos, eu tenho muito. Então uma commodity brasileira é a soja, isso é muito, muito importante. Pode cair alguma questão, quais são os estados mais importantes ou a região mais importante na questão de produção de commodities ou o que são commodities, né? Então, é uma produção em grande escala. Voltando aqui, existem, pessoal, 4 tipos de commodities. E quais são elas? Primeiro, como já discutimos, as commodities agrícolas. Então, soja, suco de laranja, congelado, seria carne congelada, frango, todo tipo de carne, trigo, algodão, borracha, café, tá? Então, a borracha a gente tira o latex da seringueira, o café, a extração. Isso é uma commodity agrícola, aquilo que a gente produz em grande escala. Commodities de minerais, está estritamente ligado à questão da extração mineral, que seria o minério de ferro, alumínio, petróleo, ouro, níquel, prata, né? Então, se a gente produz muito desse mineral, é uma commodity também que temos aqui no território nacional. Uma outra commodity, né, que não vai estar ligada tanto assim ao primeiro setor, mas também é uma commodity, né? Agora saindo um pouco, é a commodity financeira. Então, moedas em vários mercados, títulos públicos de governos federais, etc. Por exemplo, o Brasil compra um tanto de dólar, alguns bilhões, milhões de dólares, é uma commodity financeira. Eu tenho um tanto de moeda guardada, né, em grande escala. E um último tipo é a commodity ambiental. Seria um exemplo aqui, crédito de carbono, né? Existem incentivos que os governos, né, bancam para que
fugiu a palavra, pessoal, para que fazendas ou áreas agrícolas não cortem nada, não extraem, não derrubem a sua mata nativa, a sua mata natural, para a produção de carbono. Eles ganham, em contrapartida, um crédito. Então, essa grande produção de carbono seria as commodities ambientais, seria o crédito de carbono. Aqui as principais commodities, né, que produzimos aqui no Brasil, destacamos para o petróleo, o café, o suco de laranja, o minério de ferro, a soja e o alumínio. Então, é muito importante a gente saber esse dado aqui, né, o que o nosso país produz e o que gera economia, o que gera riqueza, né, o que traz renda, o que faz com que o PIB brasileiro cresça. Todo mundo lembra o que é PIB? Produto Interno Bruto. Tudo que nosso país produz e gera lucros para ele, correto? Voltando aqui, o que seria o lado bom, né, das commodities? O lado bom é a venda das mercadorias que geram lucro para o país. Então, tenho muita commodity, eu tenho um mercado consumidor, eu vendo para eles, consequentemente eu trago lucro para mim. Aí é um lado bom de ter commodities ou de se produzir, né, em grande escala. Uma outra questão é que o preço determina o lucro, lei da oferta e procura. Todo mundo lembra aqui o que é a oferta, o que é a procura? Bom, quando eu tenho muito produto, por exemplo, eu planto maçã, né? Então eu tenho uma grande plantação de maçã e eu tenho um grande mercado consumidor de maçã. Então todo mundo está me ligando, querem minha maçã. Então eu vou lá vender a minha maçãzinha para eles. Só que a procura é tanta, que o tanto que eu tenho produzido não consigo atingir, não consigo vender para todo mundo. O que eu faço? Quando eu tenho pouco e tem muita procura, ou tem mais procura do que eu tenho, eu consigo aumentar o meu preço. E eu aumentando o meu preço, o que acontece? Eu gero lucro, né? E consigo arrecadar mais dinheiro, mais verba, mais economia. Tudo certo? E ao contrário, o que seria a parte, né, ao contrário disso? Voltando para a maçã, eu produzi muita maçã. Eu tenho aqui produção de maçã em grande escala, correto? Só que eu não tenho muita procura, eu não consigo escoar toda a minha produção, não tem para quem eu vender tudo isso. O que eu tenho que fazer para gerar movimento da minha mercadoria, para que eu faça vender, para que minha maçã não estrague, para que eu não perca, né, totalmente o que eu produzi? Eu vou ter que baixar o meu preço, né? E isso faz o quê? Que eu venda mais barato e tenha menos lucro. Então isso é a lei da oferta e procura. Quanto menor a oferta, maior a procura, mais lucro. Quanto menos procura e mais produto, menos lucro. Correto? Espero ter entendido. É uma questão que a commodity gera. Então, trazendo aqui para a questão brasileira, se o Brasil produz muita soja e tem pouca procura de soja, consequentemente teremos que vender, né, essa soja num preço mais barato. Então, essa commodity, consequentemente, gerar um pouco menos de lucro. Agora, se produzimos um tanto de soja, temos uma procura maior, conseguimos vender a um preço maior, né, o valor da soja sobe e isso traz mais dinheiro, mais renda para, né, o nosso país, para os produtores dessa commodity. Nessa questão da produção agrícola, né, eu vou trazer mais um pouco de algumas definições, são só alguns. Tá, se cair na prova ali eu vou poder acertar, né, eu vou saber do que se trata. Primeira coisa, quando estão falando em latifúndio, todo mundo acho que já ouviu falar nessa palavra latifúndio, né? Já deve saber o que é, do que se trata, né? Oi, latifúndio, o que é latifúndio? O que pode me ajudar? Professor, eu não sei o que é latifúndio. Tá aqui, professor, para auxiliar você. Vamos lá então, latifúndio é a propriedade rural de grande extensão, constituída em sua maioria de terras não cultivadas ou exploradas com técnicas de baixa produtividade. Trazendo aqui para a explicação do prof, latifúndio seria mais ou menos assim: eu tenho muita terra, né? O professor aqui tem muita terra, teoricamente, e eu não uso essa terra, eu não planto. Mesmo eu tendo muita terra, eu planto pouco, então essa terra não gera lucro. E também, não gerando lucro, eu uso técnicas que já estão ultrapassadas, que não fazem com que essa terra seja produtiva e ela fique parada, né? Podendo futuramente auxiliar alguém que faça mais bom uso dela, né? Então,
o latifúndio seria uma grande constituição de terra com baixa produtividade. Tá? Uma outra questão do latifúndio é a produção. Geralmente nos latifúndios são produzidos só um tipo de produto, não aquela mescla, né? Hoje em dia, na parte agrícola, nós temos, no verão produzimos um produto, no inverno outro, né? Mesclamos essa produção justamente para essa terra produzir mais, gerar mais, né? Trazer mais lucro, conseguir vender e trazer uma diversidade para o produtor. Uma outra questão que envolve bastante a questão do latifúndio, também vai cair ali em história. Aqui é só uma observaçãozinha, né, pessoal? Não só trouxe aqui porque é importante também. Além do latifúndio, é o sistema plantation, né? Quem já ouviu falar no plantation? Caso caia ali na sua provinha, o que foi o plantation? Ele foi um sistema de exploração colonial que foi utilizado entre os séculos XV e XIX, principalmente nas colônias europeias da América, consequentemente no nosso querido e amado Brasil. Tanto as colônias portuguesas, quanto em alguns locais nas colônias espanholas, e também nas colônias inglesas e britânicas, né? Então, ele foi produzido nessas colônias, né, na América, tanto nas portuguesas, nas colônias inglesas e nas espanholas. O que consiste? São 4 características principais que temos aqui no nosso plantation, né, na questão do sistema plantation. Grande latifúndios, né, como já discutimos, grande terra, grande produção de terra, né? Monocultura, o que seria a monocultura? É a produção de um tipo de produto só, né? Não é variar aquela sua produção, é produzir um tipo de produto. Trabalho escravo, então nos plantations ainda utilizava-se infelizmente do trabalho escravo. E exportação para a metrópole, então aquelas terras do seu plantation plantavam um único produto e levavam para a metrópole. Por exemplo, um tipo de produto que foi utilizado, que teve nesse sistema, foi a cana-de-açúcar. Uma outra questão importante aqui no latifúndio, não uma questão importante, mas é só um adendo aqui, é a monocultura. Quem quiser copiar aí ou ver depois, é a produção ou cultura de apenas uma especialidade agrícola. Então, naquele terreno só plantamos arroz, só plantamos feijão, só plantamos milho, né? Não temos uma produção agrícola variada ou diversificada. Indo para o próximo setor, é o setor secundário. O que foi o setor secundário? Começou com a industrialização no século XX, que foi derivado da segunda revolução industrial. Então, a partir do momento que começa a ocorrer a revolução industrial, né, nos países da Europa, começa a surgir a matéria-prima, as fábricas metalúrgicas, né, começam a utilizar o petróleo, a energia elétrica. Os países mais desenvolvidos começam a se industrializar, ou começa a ocorrer a industrialização, certo? Então, se o primário, aquilo que extraímos, é a primeira coisa, o secundário é logo depois da extração, tá? Então, antes de vir aqui esse produto aqui, for produzido aqui, esse balcão de madeira, antes teve alguém que cortou a lenha, serrou, fez a tábua, né, e depois produziu. Então, são as fábricas que fazem parte do setor secundário, a indústria, principalmente a indústria metalúrgica, a indústria automobilística, né, e a construção civil. Todo mundo sabe aqui o que é construção civil? Construção civil é a construção de prédios, de casas, né? A construção de lugares para nós morarmos, trabalharmos, abrigarmos, né? Então, também, a construção civil faz parte desse setor secundário e emprega um grande número de pessoas, certo? Lembra-se lá na aula de ciclos econômicos, como é que foi a primeira parte da industrialização brasileira? Onde que ocorreu? Ocorreu ali em São Paulo, né? Advindo da questão do café, da crise do café, crise de 29, né? Que o país começou a se industrializar, assunto que falaremos daqui a pouquinho. E por último, o setor terciário, né? Onde que ocorre a prestação de serviço. Por exemplo, eu dando aula aqui para vocês, estou no setor terciário, estou prestando um serviço, né? O setor terciário é o responsável pela maior parte de arrecadação e é onde está localizado a maioria dos trabalhos. Então, setor de saúde, educação,
venda, setor comercial fazem parte do setor terciário, né? É onde gera mais lucro, onde gera mais impostos aí para o país e contribuem com grande parte do PIB. Indo para a nossa última parte da aula, vamos falar agora um pouco, né? Vai ser uma primeira introdução para posteriormente também adentrarmos ainda mais a fundo na industrialização brasileira. Algumas características aqui, características principais, né? A industrialização se intensificou profundamente, né? Em grande parte nos últimos anos 30 do século XIX, após a escravidão, principalmente depois que o Brasil deixa de ser colônia, né? Deixa de ser império e ocorre a proclamação da República, viramos um país democrático, né? Podemos dividir essa industrialização em 4 etapas. Vamos lá então para a primeira etapa. A primeira etapa ocorreu entre 1500 e 1808, quando o nosso querido Brasil ainda era colônia de Portugal. Nós ainda éramos de Portugal, né? Tínhamos que prestar conta para a coroa portuguesa, né? O que a metrópole falava para o país? Dessa forma, a metrópole não aceitava a implantação de indústrias, salvo em caso especial como os engenhos. Então aqui no Brasil, por nós sermos metrópole nessa época, nós não podíamos produzir, não podíamos ter indústria. As indústrias ficavam por parte de Portugal e nós, o país, éramos responsáveis por produzir a matéria-prima, né? E o pouco que tínhamos ainda era a questão do engenho da cana, né? Onde essa produção também era em regime artesanal. Na colônia, como eu já disse, era proibida a produção industrial e a industrialização ficava por parte da metrópole Portugal. Então Portugal era industrializada, e nós, a colônia, produzíamos apenas os produtos agrícolas, que ficam em qual setor? Primeiro setor, né, pessoal? Segunda etapa, 1808 a 1930. O que marca essa etapa? É marcada em primeiro momento pela chegada da família real portuguesa no Brasil. Então, a partir do momento que a corte portuguesa, que a família real chega aqui no Brasil, o Brasil começa, né, claro que bem precariamente, no início, em fase embrionária, a ter autorização a começar a produzir, certo? Então, no Brasil, houve a permissão para a implantação de indústrias no país. E em 1928, taxa de 15% para produtos importados. Então, teoricamente, era mais barato comprar um produto da Inglaterra ou de um outro país desenvolvido, mais industrializado, do que comprar um produto que era industrializado aqui no Brasil, decorrente de impostos, que nós vamos falar daqui a pouco. E o que se produzia no Brasil? Qual que era a primeira característica, ou as primeiras fábricas, né? Era a produção na indústria têxtil, né? O Brasil não possuía máquina a vapor, era uma indústria bem precária, não tinha um grande mercado consumidor, apesar do Brasil ter um tamanho enorme. Nessa época não era tão colonizado, não tinha tantos habitantes. E também, o que dominava economicamente, todo mundo lembra nesse período? De 1808 a 1930, Sudeste ali, Paraná, norte do Paraná, região Sudeste, São Paulo principalmente, era a produção de café. Então, o café que trazia mais lucro é onde o Brasil se intensificava, né? Então, era a questão do café. Em 1844, pessoal, a taxa de imposto na questão da produção industrial brasileira chegou a 60%. Então, para eu produzir alguma coisa em quesito industrial, eu tinha que pagar 60% para o governo. Declínio no café, os investimentos passam a ser no setor industrial. Então, em 1930, a partir da crise de 1929... o Brasil começa a também ter uma crise na produção cafeeira, porque não tínhamos mais compradores. A Inglaterra e os Estados Unidos estavam em crise, toda aquela crise da questão fordista que já discutimos, né? Todo mundo lembra o que
foi a grande crise fordista, que os países produziram muito, né, estocaram muito, não tinha quem consumisse, e acabou naquele colapso e aquela crise de 1929, que vamos discutir posteriormente. E o que eram as primeiras empresas? Limitavam-se à produção de alimentos e tecidos, além de velas e sabão. Então eram produção bem precárias, né, bem artesanais, que não possuíam grandes tecnologias empregadas no seu meio de produção. E aonde começa a ter aquele primeiro boom na produção econômica brasileira? Começa a ter no governo de Getúlio Vargas, né? Então, a partir desse momento, começa a ter a primeira evolução considerável na industrial brasileira. O governo Getúlio Vargas, o governo Vargas começa a investir na questão da infraestrutura, a questão da produção metalúrgica. Vargas era um governador, né? Um presidente bem populista, então ele criou grandes empresas, grandes estatais, como a Petrobras, como a primeira siderúrgica brasileira, e foi um dos responsáveis por ocorrer esse desenvolvimento no país. Vargas também trouxe grandes regime trabalhista, implantou, né, a questão de horas trabalhistas, criou uma das constituições de 1934, trouxe a questão do direito trabalhista. Então Vargas pensou nessa questão industrial e foi importante também para o desenvolvimento industrial brasileiro. Uma das questões também que o dinheiro vindo para se investir em indústria, se investir na produção industrial, veio a partir de grandes produtores em café que estavam em crise a partir da crise de 1929. O café também deixou um grande legado, né? Fez com que na região sudeste, principalmente em São Paulo, fosse implantada a questão da infraestrutura e a questão industrial aproveitasse essa infraestrutura que já era implantada em São Paulo para implantar também a questão da produção industrial brasileira. Essa época Vargas é a terceira etapa, né, que vai de 1930 a 1955, momento que a indústria recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores e também em logística. Então Vargas também investia na questão de vias, ferrovias, né? Construção de vias, circulação de mercadorias proveniente das evoluções nos meios de transporte que facilitaram a distribuição de produtos para várias regiões do país. Então antes tínhamos muitas ferrovias que transportavam café, e agora, a partir desse momento, aquela infraestrutura começa a servir à produção industrial. Nesse período também foi instalada no país a Companhia Siderúrgica Nacional, construída entre os anos de 42 e 47. Foi uma empresa de grande importância no sistema produtivo industrial, uma vez que abastecia as indústrias com a matéria-prima, né, com principalmente metais, ferro e alumínio já fundido. E no ano de 1953 foi instituída uma das mais promissoras empresas estatais, era a Petrobras, que era responsável pela produção de combustíveis, de petróleo para exploração do petróleo nacional. Chegando aqui na última etapa, ou quarta etapa, que começa em 1955 e segue até os dias atuais, foi promovida por JK. Uma das grandes características de Juscelino Kubitschek, ou DJK, foi a entrada de recursos vindo do exterior, de multinacionais, de empresas privadas no nosso país. O lema de JK era desenvolver 50 anos em 5 apenas. Então o Brasil foi um período de grande crescimento econômico, ou que chamava-se o milagre econômico brasileiro, que posteriormente traz alguns problemas como dívidas e tal, mas que vamos discutir depois, né? Uma das grandes características importantes foi a vinda de empresas automobilísticas. A primeira que veio ao país foi a Volkswagen, né? JK permitiu a entrada de recursos oriundos de fora do país e a instalações de multinacionais, como já mencionamos, desenvolvimento do país, acesso a bens de consumo e dependência de tecnologia estrangeira. Nesse período, o brasileiro começa também a ter um maior acesso à questão de alguns bens de consumo, como um carro, vários tipos de roupa, mercadoria, televisão, um pouquinho posteriormente, né? Tecnologia. Então nesse período também foi importante.
E posteriormente começamos a ter alguns desenvolvimentos industriais em outras áreas do país. Lembra aqueles ciclos econômicos? Em primeiro Sudeste, depois região São Paulo, Rio. Depois temos o desenvolvimento lá na questão da Amazônica, né, na Zona Franca de Manaus. Por último, indo para o Nordeste, onde a procura de uma mão de obra barata, de mais espaço para a produção, a saída da produção industrial das grandes cidades para cidades do interior, para cidades médias, atrás também de uma mão de obra mais barata, de pagar menos imposto. Então, tudo isso faz parte da quarta etapa. Correto, meus amigos? Entender um pouquinho dos setores de produção, da produção industrial brasileira. Espero que sim, espero que a aula esteja assim produtiva, que você tenha entendido esse prof aqui um pouco. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Lembre-se, paz no coração, geografia na cabeça. Um forte abraço a todos. Até mais!